Olá pessoal, meu nome é Cibele Paixão e esse é mais um vídeo do meu canal. Bom pessoal, hoje eu começo esse vídeo trazendo uma novidade aí para vocês em relação à supervisão do setor censitário. Essa novidadezinha aconteceu com uma das minhas inscritas aqui do canal, né? Ela conversou comigo lá no Instagram que tinha acontecido isso e por coincidência, hoje, durante o meu trabalho ali de supervisão, eu percebi essa alteração também. Então eu vim contar aqui um pouquinho para vocês, né, sobre o que está acontecendo, as novidades que tem em relação à supervisão do seu setor censitário. Bom, pessoal, como todos vocês sabem, o trabalho da supervisão ele começou aí bem antes do trabalho dos recenseadores, né? Aqui na minha cidade, nós começamos a trabalhar em junho, então nós fomos contratados, né, nós supervisores, para fazer a pesquisa de entorno. E o que é a pesquisa de entorno? A pesquisa de entorno, ela é um levantamento feito pelos ACS dos setores censitários. É uma atualização de todas as faces do setor. Então, como vocês sabem, quando vocês vão trabalhar ali no setor de vocês, que vocês clicam naquelas faces, está preenchido o CEP, está preenchido o nome da rua, né, que é o nome do logradouro, e aquilo ali, quem fez aquele trabalho foi o seu supervisor. Então, ele fez esse trabalho durante essa pesquisa de entornos. Na pesquisa de entornos, além de confirmar, né, os endereços que já existem, de atualizar o nome das ruas, de atualizar os CEPs, nós fazemos também os conhecidos trackings. E o tracking, pessoal, funciona da seguinte forma. Em algumas ruas do setor censitário, não existe ali aquela linhazinha correspondente à face, certo? Então os trackings, pessoal, eles funcionam da seguinte forma. Em determinadas ruas do setor censitário, não existe ali uma face associada ao logradouro, ou seja, a rua. Não existe aquela linhazinha, né, pré-definida pelo sistema, para a gente só clicar ali, confirmar o CEP e confirmar o nome da rua. Quando essas ruas não existem, seja por erro lá do próprio sistema do IBGE, ou seja também porque às vezes há 10 anos atrás, né, no caso há 12 anos atrás, quando foi feito o último censo, em uma determinada localidade existiam, vamos supor, 20 logradouros. Estou dando um exemplo para vocês. E aí, com o passar do tempo, as pessoas vão construindo mais casas, né? Aqueles bairros vão crescendo e vão tendo ruas novas. Então, naquelas ruas novas, né, que talvez não existiam aí há 12 anos atrás, agora elas existem. Então, o supervisor, durante a pesquisa do entorno, além dele confirmar os endereços, né, os logradouros já existentes, ele também vai criar trackings nas ruas, nos logradouros que antes não existiam. Essa é uma das funções da pesquisa de entorno, mas não é só isso. Além disso, nós fizemos também a verificação dos equipamentos urbanos. E o que são os equipamentos urbanos, né? É uma linguagem bem diferente, uma linguagem bem técnica, mas que na prática é uma coisa muito simples, pessoal. Os equipamentos urbanos é para saber se naquelas ruas existe iluminação pública, se existe calçada, se existe rampa para cadeirantes, para contar a quantidade de árvores, né, que tem nas ruas. Então nós confirmamos os dados das ruas, dos logradouros, o CEP e o nome da rua, e nós fazemos ali a contagem, né, em relação aos equipamentos urbanísticos. Bem, e o que é que essa coleta de entorno influencia durante o trabalho do censo demográfico, durante o trabalho de coleta? Influencia, pessoal, porque quando o recenseador ele chega em determinado setor para trabalhar, como vocês percebem aí durante o trabalho de vocês, e vocês clicam numa face, ela já vem pré-definida, né? Ela já vem com o nome da rua, ela já vem com o CEP, ela já vem tudo certinho. E vocês podem perceber aonde foi que o seu supervisor, ele fez ali o tracking, né? Que é quando ele desenha a linha do setor censitário, ele desenha a face. Você percebe isso quando aquela linhazinha, ela tá toda verdinha. Ela fica um pouco torta, né? Porque ali é o GPS, a gente liga o GPS
e vai caminhando, né? E ali ele vai desenhando a linha. Então você percebe até que a linha é um pouco torta, porque ali é o caminho mesmo, né? O percurso que o seu supervisor fez para desenhar aquela linha, né? Aquela face no seu setor censitário. Então você percebe que essas linhas que foram feitas ali, o tracking, quando você trabalha em cima delas, elas não mudam de cor, como as linhas retas, né? Por exemplo, e quando você está trabalhando, ela muda de cor, ela fica verde, ela pode ficar rosa, né? Se tiver alguma pendência, e quando você completa ali, ela fica azulzinha. No caso das linhas de tracking, a cor das linhas de tracking não mudam, porque elas não estavam predefinidas no sistema, né? Então elas não mudam de cor. Você trabalha nela, porém ela não muda de cor. O que acontece também em relação às linhas de tracking? Nas linhas de tracking, como era uma face que não existia antes e agora passou a existir, todas as vezes que o seu supervisor fez o tracking, isso significa que quando você vai trabalhar naquela face, você precisa incluir de um por um cada uma daquelas unidades, sejam domicílios, sejam estabelecimentos. Então, geralmente, quando o recenseador pega um setor com muitos trackings, isso até significa um pouco mais de trabalho para ele, né? Porque ele vai ali incluir as residências, incluir os estabelecimentos, vai incluir tudo do zero. Bom, pessoal, e o que acontece? Uma seguidora aqui do canal já tinha comentado comigo em relação a essa mudança, nessa novidade aí durante a supervisão, que quando a gente finaliza alguns setores, não são todos, mas quando a gente finaliza ali alguns setores, ao invés do setor ele ir para concluído, né, o setor foi fechado, foi supervisionado, tá tudo ok, ele aparece embaixo dele só para a gente, tá, pessoal? Não aparece para os recenseadores, isso aparece para os supervisores. Ele aparece ali um nomezinho embaixo assim, carregado para entorno pós-coleta. E o que significa isso? Porque é que em alguns setores está aparecendo essa mensagem e outros setores não aparece essa mensagem. Bom, pessoal, por algum motivo, alguns recenseadores, quando eles vão a campo, eles encontram ali ruas, né, logradouros, que não existiam no momento em que ele foi ali clicar, procurar no seu setor. Então, de repente, ele trabalhou no setor dele, mas ele percebeu que dentro da área do setor dele existem ali ruas, né, que não existiam. Então ele cria uma nova face, né? Ele vai criar ali uma nova rua com novos endereços. Isso acontece por vários motivos, pessoal. Pode ser que por algum motivo, né, o seu supervisor tenha deixado aí passar por despercebido alguma rua ali, né, que deveria ter sido feito tracking e ele não fez. Ou simplesmente pode ter sido um erro do sistema. Por que eu falo isso? Porque eu lembro que durante o meu trabalho ali, né, da pesquisa de entorno, teve um setor que inclusive era um setor gigante e ele tinha uma rua muito grande, era uma avenida que cortava o setor de ponta a ponta, né, de fora a fora. E eu lembro que eu fiz ali o tracking, né, com muita dificuldade, mas eu fiz o tracking daquele setor, tentando fazer o mais retinho, o mais certo possível. E quando foi para eu fechar esse setor, né, assim como para vocês fecharem os setores, vocês precisam passar pela supervisão de nós, ACS. Lá quando nós fizemos a pesquisa de entorno, para a gente fechar o nosso setor, a gente também passava pela supervisão do nosso ACM. O ACM ele não chegava a ir a campo, né, para conferir tudo direitinho, que nem a gente faz com vocês, porém ele tinha o acesso ali no sistema e ele conseguia ver por onde é que a gente tinha passado. Então, aonde a gente passava, ficava uma listrazinha rosa, né, cor de rosa. E eu lembro que a minha ACM ligou para mim, né, e ela falou assim: Sibeli, olha, eu não vou conseguir fechar o teu setor, porque eu tô vendo aqui que você não passou por essa rua, que era essa avenida, né, que eu fiz o tracking. E ela falou para mim: eu tô vendo que você não passou por essa rua, então você precisa voltar lá e fazer o tracking. E aí eu expliquei para ela, né, que eu tinha feito o tracking. Por coincidência, eu tinha tirado uma foto na rua, porque era um setor muito grande.
E para mim era como se fosse uma vitória ter terminado ali o entorno daquele setor, né? Que eu passei muitos dias para conseguir terminar ele. Eu disse, olha, eu até tirei uma foto no final do setor. Para mim foi uma vitória, né? Eu ter conseguido terminar esse setor, mas eu passei sim pela rua. Então, por isso que eu acredito que talvez isso que esteja acontecendo possa ser também um erro do próprio sistema. O supervisor passou por lá, fez o tracking, mas o sistema não reconheceu que ele fez o tracking. Para chegar onde eu queria, o que está acontecendo? Em alguns setores, quando nós fechamos o setor, em vez dele ir no nosso sistema, né, como um setor concluído, ele aparece ali como setor direcionado para o entorno pós-coleta. E o que é o entorno pós-coleta? Então, a princípio, eu imaginava que o entorno pós-coleta, ele seria um entorno que é feito durante a PPE. Porque a pesquisa pós-enumeração, que inclusive nós temos vídeo aqui no canal em relação a ela tem, além da própria pesquisa, né, das entrevistas que os pesquisadores da PPE vão fazer nos domicílios, mas ela também tem o entorno de pós-enumeração, né, que é para conferir se os supervisores fizeram seu trabalho direitinho. Então eu imaginava que quando aparecia pós-coleta, significava que ele iria para pós-enumeração. Porém, essa semana nós tivemos uma reunião, né, com o nosso coordenador de área e ele nos explicou, pessoal, que quando o recenseador ele inclui uma nova rua, né, um novo logradouro ali naquele setor onde já foi feito o entorno, após ele ter incluído, quando termina tudo, que ele fecha o setor, esse setor automaticamente ele vai para o entorno pós-coleta. E quem é que vai fazer esse entorno pós-coleta? São os próprios supervisores. O supervisor ele vai a campo para saber se aquela nova rua, aquele novo endereço que foi incluído pelo recenseador, se realmente ele existe ou se ali foi uma inclusão indevida. O recenseador pode ter feito essa inclusão equivocadamente, né? Pode ter havido ali um erro do recenseador e ele fez essa nova inclusão indevidamente. Então, se a inclusão foi indevida, foi um erro do recenseador, o supervisor ele vai excluir ali aquela nova face, aquela nova rua. Porém, se realmente, né, existe ali uma nova rua e o recenseador fez da forma correta, incluiu a rua, incluiu os endereços, tudo direitinho, então nós ACS vamos fazer ali os trackings. Então o tracking que deveria ter sido feito antes, ele vai ser feito pós-coleta, por isso que se chama entorno pós-coleta. Isso também vai acontecer em relação aos condomínios. Não sei se esse direcionamento foi dado em todas as cidades, mas aqui na minha cidade, nos setores onde haviam condomínios fechados, a gente não fazia entorno. E esse entorno vai ficar para pós-coleta. Ou seja, o entorno pós-coleta, ele vai ser feito em todos os condomínios fechados, que não foram feitos, né, no entorno, vamos dizer assim, pré-coleta, antes da coleta. E ele vai ser feito também naquelas ruas que foram incluídas pelos recenseadores. E aí uma pergunta, né, que a recenseadora me fez, essa questão de entorno pós-coleta, isso vai travar o pagamento do setor do recenseador? Ele vai ficar sem receber porque o setor dele ficou ali direcionado para o entorno pós-coleta? E a resposta é não, pessoal. Não se preocupem. Se você finalizou o seu setor, se o seu supervisor fez as 3 supervisões e ele já sumiu do seu DMC, você vai receber normalmente por ele, tá bom? A única coisa que vai mudar é que vai ser feito ali um novo entorno quando terminar, né, todo o trabalho do censo demográfico, vai ser feito um novo entorno ali no seu setor e não vai ser feito pelos recenseadores, vai ser feito pelos supervisores. Então é isso, eu achei interessante, né, trazer essa novidade para vocês, até porque durante o nosso próprio treinamento, né, de nós supervisores, eu não vi, por exemplo, dados, né, eu não vi informações sobre esse entorno pós-coleta, sobre pesquisa pós-enumeração. Então o censo não termina quando termina, né? O censo não termina em outubro. Ainda tem muito trabalho para ser feito, muitas coisas para serem colocadas em ordem, até que se feche completamente o ciclo do censo demográfico e aí se abre um novo ciclo, como eu já falei para vocês, que é o de pesquisa pós-enumeração.
Então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo aqui do meu canal. Eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar a sua curtida e se inscrever aqui nesse canal para mais vídeos. Até mais!